No começo era muito difícil, vocês não têm noção. Eu trabalhava, eu deixava a farmácia aberta até 10, 11 horas da noite. Eu fechava e ficava até meia-noite, 1 hora, fazendo meus manipulados para no outro dia, porque era eu e um funcionário, então, era eu tudo, né? Então, para no outro dia eu ter lá tudo pronto para fazer. Eu trabalhava sábado e domingo, e hoje eu vejo muita gente falar, eu tenho que trabalhar de sábado, eu tenho que trabalhar sábado à tarde. Gente, eu não tinha sábado à tarde, eu não tinha domingo. Que meu marido não tá aqui para ele falar, mas ele sempre me apoiou. E eu ia. Sou muito exigente com meus funcionários, sou muito exigente. Eu sempre brigo muito com eles e eu falo, gente, sempre é pelo profissional. Né? Não leva pro coração. Não leva pro coração, sempre é pelo profissional. Porque eu acho que a gente tem que ter capricho no que faz, qualidade, eficiência, porque senão retrabalho, você vai fazer de novo. Né? Então, sempre tem que dar o seu melhor. Quem me inspirou foi meu pai. Meu pai foi uma pessoa muito importante na minha vida. Sempre me deu força, me ajudou. E sempre ele falava uma frase para mim, meninos, que eu acho assim, bacana. Porque eu sempre gostei de estudar, sempre fui CDF. Aí meu pai sempre falava para mim, minha filha, conhecimento não ocupa espaço. Então eu tenho isso assim do meu pai para minha vida inteira. E sempre estudei muito, fiz muito curso. Às vezes, lógico, eu estava cansada, eu descansava, mas isso é uma lição de vida que eu tenho do meu pai. Café Brothers, episódio 71. E hoje nós estamos meio diferenciados aqui. Vamos apresentar a nossa convidada. Porque aqui não tem ordem as coisas. Parece que não tem ordem, mas tem. Vamos lá. Hoje nós estamos aqui com a Reni Terezinha Trevisani Cron Rigato. Ela é farmacêutica industrial, homeopata, magistral em manipulação, farmácia clínica e esteta. Formada na USP, na turma de 1989. Fundadora e proprietária da Farmacíntese. Ela é esposa do Vanderlei Rigato e é mamãe do Lucas. Seja muito bem-vindo no Café Brothers. Obrigada, pessoal, pela oportunidade de estar aqui no Café Brother. Fiquei muito honrada pelo convite. Legal. E agora, como eu falei que o negócio está diferenciado hoje, muito boa noite, Osmar Neto. Boa noite. Agora sim, agora funcionou bem. Osmar Neto, dá uma dica de livro aí pro pessoal aí. Cara, eu acho assim... Vou falar esse livro por quê? Porque o grande problema da humanidade é falta de comunicação. Boa, ótimo. Em todos os sentidos, cara. É no relacionamento em casa, é com a família, empresas. Comunicação, na verdade, ela sempre deixa a desejar, né? Ainda mais quando ela é falha. E o livro que eu indico hoje é Comunicação Não Violenta. Opa, maravilha, hein? Boa. Seja muito bem-vindo, Álvaro Lanza. Rapaz, episódio 71. Faz tempo que eu não veio aqui, irmão. Acho que você veio no 54, acho que você veio. O último 54, 55. Depois que ele foi na Rede TV, nunca mais lembrou da gente. Achei que você ia falar da eleição. Não, isso aí foi depois também, daí piorou, né? Onde eu vou, depois da eleição você subiu. Ficou chique agora, né? Só Rede TV e tal, negócio. Nada. Álvaro, fala pro pessoal meter marcha lá no Instagram e no YouTube. Pessoal, sai, dá o like aí, segue a gente no YouTube, dá uma moral pra nós lá que nós estamos... E faltando isso aqui para chegar a 1 milhão de inscritos, né? Isso aí, estamos pertinho. 999.999. Vai ser quem acredita sempre alcança, né? Verdade. Aqui já bateu, já, né, velho? Agora só lá. Instagram, vocês já estão lá já, sai de lá, toca no YouTube. Beleza. Zé, seja muito bem-vindo. Boa noite. Sabrina. Muito boa noite. Muito boa noite. O estagiário tá na mesa hoje, hein? Faz dia que eu tô na mesa, tô sendo promovido já, hein? Você viu? Agora estagiário 2. Ele veio porque o alvo, botaram um alvo nas costas dele, né? Com certeza. Zé, fala dos nossos patrocinadores aí. Gostaria de lembrar dos nossos patrocinadores. Agência de Marketing Digital 454, Gold Cereais, Celerium, a internet mais rápida do que o pensamento. Olha, você viu? E Central Serviços, né? É nóis. Seja muito bem-vindo, nosso diretor. O diretor mais manco que nós temos no momento. Thiago Torada, dá um salve aí. Salve, boa noite. Galera, sem perder muito tempo, cara, porque hoje nós estamos com uma pessoa de altíssimo calibre aqui na mesa. Vamos meter marcha. Reni, como é que você veio parar no Maracaju City? Meu Deus. Então, casei. Reni paulista. Nascido. Eu sou paulista, eu sou nascida em Botucatu, né, no interior de São Paulo. Estudei em Ribeirão Preto. Aí trabalhei em São Paulo, na indústria. Eu namorei 6 anos e meio com meu marido. E o amor é lindo, né? Aí casei e vim morar aqui. Mas quando eu conheci Maracaju, super engraçado, né? Ele já morava aqui, nós éramos namorados. E ele me trouxe para conhecer Maracaju.
Gente, Barbaridade. Não. Aí quando passou em Rio, gente, vocês pensam isso? Nós somos casados há 32 anos, vai fazer esse ano, imagina. Lá pra trás. Quando passou em Rio Brilhante, eu falei, gente, isso aqui é cidade faroeste. Eu via, juro pra vocês, aquela cidadezinha, sabe aqueles capinzinhos voando? O que eu achei mais doido, assim, era a cidadezinha, tudo, aquele tetinho quadradinho, assim, sabe? E vi aquele capinzinho, eu falei, gente, onde que eu vim parar, né? A hora que eu cheguei em Maracaju, eu desci do carro, nunca me esqueço. Eu tava com um shortinho branco, uma camiseta, passou aquele vento e me trouxe em agosto, gente. Nossa. O céu ficava vermelho, passava aquela terra, assim. Meu cabelo ficou duro de terra. Eu falei, bem, acho que eu não quero casar. Eu lembro que eu desmarquei meu casamento 2 vezes. Sério? Por esse motivo de ter vindo pra Maracaju? Quando eu conheci aqui, gente, pensa bem, eu me formei. É feio. A mulher gente, saiu de São Paulo. Eu estudei, morei em Botucatu, daí eu estudei em Ribeirão Preto. Aí eu fui fazer meu estágio da indústria, depois conto isso pra vocês, em São Paulo, capital. E aí, de lá, eu vim conhecer pra cá, né? Aí saiu da Avenida Paulista, velho. Gente, a hora que eu juro pra vocês, eu falava assim, gente, isso aqui é cidade faroeste, isso aqui era um monte de terra. Eu lembro que as ruas eram tudo cheio de terra, porque as caminhonetes, quando chovia, trazia aquele barro, sabe? Mas também o Vanderlei foi me trazer em agosto, né, gente? Mas, Reni, mas esses 6 anos e meio que você ficou com ele antes de casar, né? Lógico. Claro. Ou você já tava aqui em Maracaju ou não? Não. Eu namorei 6 anos e meio depois que eu casei, né? Mas porque... ele trabalhava. Eu conheci o Vanderlei quando eu entrei na faculdade. Eu conheci ele em Botucatu. Ele fez faculdade em Botucatu. Ele fez agronomia em Botucatu, né? Então eu namorei ele durante a faculdade. Ele, né, trabalhou em outros lugares. E daí, quando ele veio pra cá, e depois de 6 anos e meio, eu tava me formando, ele queria casar. Né? E aí que eu conheci Maracaju. Que ano que foi isso, Ani? Lastei, imagina, 32 anos atrás. 91 que eu casei. 91. Mas isso deve ter sido em 90, né? Que eu desmarquei o casamento. Eu perguntei justamente, calcula 6 anos de Maracaju naquela época. Não tem como aguentar, né? Não, e assim, super engraçado, né? Que daí ele falou assim, não, bem, a gente vai pra Maracaju e nós vamos ficar só 2 anos. Depois a gente... Eu falo que ele me deu golpe. Depois a gente Você acha muda, que tá aqui? né? Mas hoje eu amo Maracaju, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Foi difícil, porque é muito difícil você sair do estado, ritmo, né? De um ritmo que você tem. Porque alguém tinha que abandonar, né, Álvaro? Alguém, né, Xandó? Alguém tinha que começar e vir pra cá, né? E aí eu vim pra Maracaju. E tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito, né? Aí eu comecei a prestar concurso. Aí eu falei, vou fazer um concurso. É um concurso em Campo Grande, de farmacêutico no estado. Passei, gente. Passei no concurso do estado. Aí eu falei assim, gente, mas como que eu vou assumir? Era estrada de terra. Como que eu vou de Maracaju? O Vanderlei queria que eu morasse aqui. Como que eu vou assumir? Aí, nisso, eu já estava pensando em montar a minha farmácia. Aí, abri mão do concurso. O povo quase me trucidou, né? Como você vai abrir mão de concurso público? Na época era uma coisa assim, inaceitável. Você passou no concurso, era uma coisa certeira. Como que você vai abrir mão daquilo? Aí, abri mão do meu concurso público para ser empresária. Porque, eu não assim, me arrependo. Bem nessa época, na década de 90, não era cultural as pessoas empreenderem. Né? Não. Era algo, assim, muito arriscado e, tipo assim, não faz sentido nenhum. E, assim, ainda mais uma mulher, né, gente? Tinha muito homem, gente. Então, assim, foi muito difícil. E eu falo assim, meninos, o que eu achei mais difícil é porque, assim, a gente na minha época, não estava na minha cabeça também ser empresária, né? Porque, assim, quando eu fiz farmácia e indústria, eu estava na indústria. E quando eu fui para a indústria, fazer meu estágio lá, as portas se abriram para mim em São Paulo, né? Porque, assim, na realidade, eu nem ia para a indústria. Eu ia na indústria hospitalar. É que as coisas encaminharam tão assim na minha vida. E eu fui com uma amiga, a Jaqueline, e ela falou, amiga, vamos comigo na indústria, tem um estágio na indústria, vamos comigo. Como eu tinha mandado meu currículo já para a indústria do Hospital do Coração, lá em São Paulo, eu já tinha conseguido o estágio, porque no último ano de farmácia a gente tem que fazer um estágio. E aí ela falou, vamos comigo, foi ela, mais uns amigos, e eu fui. Eu falei, não, vamos, vocês estão me convidando, eu vou. No fim, gente, eu passei. Eu passei nesse estágio, não só passou, eu passei nesse estágio. E falei, eu vou ficar na indústria então, né? Porque já era tudo indústria, eu falei, vou ficar lá. O gerente era um homem doido, austríaco, mas, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Se ele escutar isso aqui, eu vou falar, Roberto Mainardi é o nome dele. Foi a minha primeira escola de vida profissional. Aprendi muito com esse cara. Não, aí eu aprendi, assim, não só, gente, a parte técnica,
sabe? Eu aprendi como é que eu vou falar para vocês, assim, usar o termo certo, a ter mais confiança em mim, naquilo que eu estou fazendo, no meu serviço, sabe? Porque ele teve uma questão super interessante, assim, que naquela época a gente não tinha tecnologia, celular, nada, né? Então tinha um aparelho que a gente tinha que fazer análise, porque eu trabalhei com pesquisa e desenvolvimento de produto dentro da indústria. E a gente fazia testes, assim, de patente, vinham os kitzinhos, e a gente fazia, assim, tipo 100 comprimidos, e aqueles 100 comprimidos a gente fazia controle de qualidade, para depois fazer milhões de comprimidos dentro da indústria. Para validar aquilo lá. E a gente fazia aquilo lá, e eu lembro que o Roberto, ele sempre falava, olha, pessoal, vão lá fazer as análises. E tinha uma mulher lá no controle de qualidade, a dona Elza, ela era muito chata, ela não acreditava na análise de ninguém, fazia a gente fazer de novo. E um dia ela questionou a minha análise. Estudei um aparelho lá, era em alemão, traduzi, e ela falou, tá errado essa análise da Reini. Ele falou, não tá, eu confio nela, ela é minha estagiária aqui dentro, eu confio nela. Aí ela falou assim, então você vai lá comigo, falou para ele, que eu vou provar para você que ela tá errada. Ele falou, eu vou, porque eu tenho certeza que ela tá certa. E aí eu tava certa. Então, assim, era aquele cara que ele peitava você, e tipo assim, ele falava assim, Reini, você faz tudo muito certo, então você tem que ter essa confiança em você. Porque às vezes você fica, mas, né, quando a gente sai da faculdade, não é, gente? A gente sai muito, né, com medo. Então isso eu aprendi muito com ele, sabe, dentro da indústria. Eu acho que isso aí é um conflito de gerações, né? Porque pensa numa geração que não confia em si mesma, é essa de agora, né? Esses últimos anos aí. Porque, assim, não tem essa pressão que você sofreu. Não, era. Eu acho que tipo, só pegando um gancho aí pro empreendedorismo, às vezes você tá pedindo pra pessoa fazer aquilo que ela tá ali pra fazer. Não, depois eu faço. Não, gente, não é assim, entendeu? No nosso tempo lá atrás, era diferente. Era lá atrás, era pressão e pressão mesmo. E aí, acaba formando pessoas que aguenta a pressão. Que aguenta. Resiliência, né? A gente tem que ter resiliência. E sabe uma coisa, meninos, que eu, assim, tirei de... Vocês falaram assim para mim, o que você tirou de mais importante da indústria para a sua vida? Além dos conhecimentos que eu tive com ele, sempre eu trabalhava, a gente saía, dependendo, 4 ou 5 horas da tarde, a gente fazia um turno mais corrido, e chegava assim, gente, vamos supor, eu saía às 5, chegava às 4h30, e o seu Schumann lá, que era o presidente da indústria, ele chegava lá para olhar o que a gente tinha feito. Aí ele pegava, assim, aqueles comprimidos, olhava assim, gente, perfeito. Ele olhava e falava, eu acho que vocês podem melhorar. Tá, pega, mano. Todos os dias. Não, tudo que a gente testava, quando testava, né, alguma coisa, sempre... né, tipo assim, tinha um teste, a gente ia lá e ele olhava. E sempre ia lá. Um teste de flogoral, um teste, né, e eu vou falar uma coisa para vocês, a gente sempre melhorou. Então, eu tenho isso para minha vida. A gente sempre pode melhorar. Então, sabe? Então, é uma lição que eu tirei da indústria, porque às vezes você fala, isso tá bom. Aí você tem que ver se você pode. E todas as vezes, Neto, todas as vezes que ele falou que a gente podia melhorar, a gente melhorou o produto. Mesmo não achando que poderia, mesmo, né? achando que estava excelente. E outra coisa, o que é um tapa na cara para nós? Se é uma pessoa que tá de fora, que não me conhece, não sabe quem eu sou, tá confiando que eu posso melhorar, pô, imagina o que eu tenho que acreditar em mim. Então, o que o cara fala? Eu acredito em você mais do que você mesmo, então manda bala. Isso. Aí a gente tinha que triturar aqueles comprimidos, tudo de novo, demorar, fazer granulação, e comprimir de novo. Aí quando ficava pronto, chamava ele de novo. Aí ele olhava, analisava tudo de novo, e aí você via pelas análises, né? Porque a gente, né? Não falei que vocês podiam melhorar? Então, assim, isso é uma coisa que eu tirei da indústria de lição pra minha vida. E é legal também disso aí, a questão do exemplo, cara. Porque, assim, ela já chegou falando que, assim, que ela aprendeu 2 coisas lá. A questão da confiança e a questão da melhoria contínua, né? Se ela tivesse exemplos lá de patrões totalmente inversos, talvez ela não teria isso aí pra passar pra nós hoje. Você entendeu? Talvez poderia ter mudado ou moldado diferente a forma como ela fosse profissional hoje. Isso aí que é interessante. Com certeza. Porque, Neto, eu sou muito exigente com meus funcionários. Sou muito exigente. Eu sempre brigo muito com eles. Eu falo, gente, sempre é pelo profissional. Né? Não leva pro coração. Não leva pro coração. Sempre é pelo profissional. Porque eu acho que a gente tem que ter capricho no que faz. Qualidade, eficiência. Porque senão retrabalho, você vai fazer de novo.
né? Então, sempre tem que dar o seu melhor. E são coisas que não tem como errar, na verdade, né? Não tem como errar. É que você mata um monte de gente. Errar, sabe o que eu falo? Não, Xandó, eu sempre, quando eu falo para meus funcionários, se eles estiverem aqui, eles vão falar a mesma coisa. Eu falo, gente, a gente não vende tijolo, a gente não vende tinta, a gente não faz isso. Por quê? Boa, essa aí eu não tinha escutado ainda, mano. Porque, Álvaro, se eu pegar isso aqui, é uma tinta, você comprou uma tinta amarela, eu te vender azul. Você vai para é azul, Reni, troca amarelo. Não. Você entendeu? Eu vendo medicamento para você. Isso aqui eu fiz você lá na entendeu? Reni. Eu fiz lá na Reni, entendeu? Então, eu falo, a responsabilidade que a gente carrega é muito grande. É gigante, cara. Pressão você falar também, assim, né? pressão. Nós somos humanos, podemos errar? Não podemos. Não podemos. Não. Então, a gente tem que se cercar de tudo que a gente pode pra gente não errar. Então, assim, esse grau de exigência, eu falo, isso é muito pesado, até emocionalmente. Sim. Porque a gente tem que conferir tudo, fazer tudo, sabe? Mas é o processo, puxado. né? É o processo. É o processo. Agora, Reni, 30 anos de farmácia em Maracaju. Eu vi muitas farmácias abrir e fechar aqui nesse período. Uhum. E eu nem tô aqui faz tanto tempo, só tô aqui faz 18 anos. Hoje você é um empreendedor já há 30 anos, mas lá no começo, que todo mundo só vê o agora, né? Só vê agora. Ninguém vê o início. Mas esse início, o início de todo mundo sempre é mais difícil. Quem que você, em Maracaju, onde tudo é lavoura, terra, o agro, tudo é agro, você chegou, mulher de São Paulo, chegou aqui, pelo jeito sem medo, e quem que falou assim, Reni, vai lá que vai dar certo esse negócio de farmácia? Alguém acendeu esse espírito empreendedor? Você acordou e falou assim, cara, eu vou empreender? Amigo, eu vou empreender, porque eu tava aqui, eu não podia trabalhar na indústria, o que eu ia fazer? Abandonei meu concurso público, eu falei, eu vou empreender, eu vou meter a cara e ia fazer curso em São Paulo de ônibus, porque naquela época o avião era muito caro, a gente não tinha dinheiro, tava começando eu e meu marido, pegava o ônibus, ia, ficava lá, voltava de ônibus e foi quebrando a cara também, Álvaro, porque assim, a gente se forma, eu me formei farmacêutica, eu não me formei empresária. Sim. Então eu tomei muito na cara, tomei prejuízo, aí eu fui fazendo curso, né, falei, não, eu preciso aprender a empreender, preciso aprender a administrar, aí eu fui me enfiando em vários cursos, me enfiei em alguns cursos de Sebrae, pedi ajuda, fui pedindo consultorias e fui estudando. Porque eu falava, gente, eu quero entender essa nota fiscal aqui para saber quanto que eu tô pagando de imposto, sabe? Daí eu fui atrás de aprender, porque assim, é muito importante o profissional sabia de outras áreas, senão você não administra seu negócio, gente. Aí você quebra. Então, se você não... Porque assim, no começo, Álvaro, eu fiquei muito preocupada, e ainda sou, muito com a parte técnica, mas depois que eu estruturei a minha parte técnica, aí eu consegui dar um respiro para buscar as outras áreas. Conhecimento de outras áreas. Porque você tinha o saber. Mas o saber, se ele não andar junto com o querer, não vai a lugar nenhum. Não adianta. Então você quis muito e sabia. Aí você viu no meio do caminho que você tinha que saber mais, cada vez mais. E sempre querer mais. Porque para continuar também, né, Reni? Não é fácil. Não é fácil. Porque ainda mais, minha mãe também é da parte da saúde, inclusive a minha mãe falou assim que cada mês é uma mudança diferente, um negócio diferente, sempre muda, tudo muda, e muda, não sei qual o benefício, mas não é que atrapalha, mas muitas vezes impossibilita vocês de dar um passo, às vezes, do jeito que vocês querem, né? Porque, assim, na realidade, eu nasci com a farmácia de manipulação lá atrás, né? Depois ela veio crescer. Então, a gente veio modernizando e veio implantando. E muitas leis que a gente tem, muitos procedimentos, sabe? Então, assim, se você não fizesse naquele time, depois você não conseguia fazer mais, né? Então, é que você tinha que ir fazendo e colocando. Mas o que eu achei, assim, mais difícil, meninos, em toda a minha jornada, né, no começo, foi a aceitação. Quando eu cheguei aqui. O pessoal achar, tipo assim, que você, uma pessoa que veio, ninguém sabia de onde, né? O pessoal confiar em você, no seu conhecimento. E eu vejo que isso ainda, às vezes a pessoa fala, será que ela sabe? Às vezes deixa de fazer, vai lá fazer em Campo Grande, em Dourados, porque não sabe o conhecimento que você tem, não sabe o que você tem no seu laboratório, não sabe as coisas que você tem. Talvez seja muito melhor do que Dourados ou Campo Grande. Não confia. Né? Isso que eu acho mais interior, difícil. Né, mais difícil a pessoa confiar no seu conhecimento. Isso eu achei difícil. Não, eu acho que em tudo. De modo geral. Sabe, quando você abre um negócio, a pessoa fala assim, eu vou lá na tua empresa, vou
né, confiar no conhecimento dessa moça e quem que é essa pessoa. Então, assim, sabe? Isso eu sofri muito com isso. Eu não gosto nisso aí, no que você está falando, cara. Eu acredito que é muito válido isso que a gente está fazendo dentro desse propósito aqui do café, porque, como eu disse para você no backstage, eu acredito na nossa cidade e tem um material riquíssimo de pessoas, né? Então, como que as pessoas vão conhecer as pessoas daqui? Sim, claro. Entendeu? Se a gente não contar a história, entendeu? Por exemplo, rápido, um insight que eu tive que a Bíblia, o Pentateuco, os 5 livros da Bíblia, eles foram contados de geração em geração, contado. Pai conta para o filho, filho conta para o neto, bisneto, foi contado. Então, como que você muda uma cultura de uma cidade? Trabalhando com os jovens, incentivando as pessoas a empreender, a sair fora da caixa, não ser só fazer mais do mesmo, entendeu? E como que elas vão se inspirar? Em histórias de pessoas. Sim. Pessoas que são acessíveis. Nós estamos contando aqui, batendo um papo, trocando uma ideia tua, mas o cara sabe onde você tá lá. Reni, eu posso ir lá ver a Reni. Uhum. Às vezes o cara compra um manipulado, ou compra alguma coisa de fora, a pessoa que ela nunca viu. Ela nunca vai ter acesso àquela pessoa. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu acho muito bacana isso, você tá aqui compartilhando, batendo um papo, trocando... Porque, às vezes, eu até compartilhei isso hoje, as pessoas querem começar e querem esperar o momento perfeito para começar. Não vai começar. Não começa. Tem que começar. O momento perfeito, ele não existe. É o agora. Começando. É o agora. É o fazendo. agora. Então, assim, mas hoje, eu vejo assim, que mudou muito. E graças a Deus, na época eu fui, né, cativando as pessoas, elas foram confiando no meu trabalho. Né? Mas foi difícil. Falar que foi fácil, não foi, não. Reni, e puxando um gancho, né, Vamos sobre essa questão da farmácia e tal, você começando a empreender, como é que veio essa questão da manipulação? Você já começou pensando, focada nisso? Não, eu quero fazer manipulação e tal, ou começou com farmácia e foi testando até que... Já comecei com as duas. Já tinha um foco, então? Eu já comecei com as duas, porque a farmácia magistral estava nascendo, né? Sim. E na farmácia magistral a gente consegue, porque cada dia é um problema diferente, a gente consegue realmente, né, ser farmacêutico, no caso, né? Para quem não sabe, da manipulação. Uhum. E no começo era muito difícil, vocês não têm noção. Eu trabalhava, eu deixava a farmácia aberta até 10, 11 horas da noite, eu fechava e ficava até meia-noite, 1 hora, fazendo meus manipulados, para no outro dia, porque era eu e um funcionário, então era eu tudo, né? Então, para no outro dia eu ter lá tudo pronto para fazer. Eu trabalhava sábado e domingo. E hoje eu vejo muita gente falar, eu tenho que trabalhar de sábado, eu tenho que trabalhar sábado à tarde. Gente, eu não tinha sábado à tarde, eu não tinha domingo. Que meu marido não tá aqui para ele falar, mas ele sempre me apoiou. E eu ia, sabe? Porque eu falava assim, não, gente, é o tempo que eu tenho para fazer minhas formas. Aí eu sempre prometia para depois, para dar tempo de eu fazer, né? Porque... Passa amanhã que vai estar pronto. Né, Xandó? Porque não tinha outra pessoa, era eu tudo, né? Então, assim, isso eu trabalhei muito, gente, muito mesmo. Ô, Reni, então aproveitando esse gancho também que o Vardinho falou, a questão da manipulação, hoje todas as farmácias Maracaju são vendedoras. Na verdade, elas recebem o medicamento ali e só repassam para o cliente. Eu queria que você pudesse falar dos processos da manipulação. Por quê? Porque eu acredito que não deve ser fácil, né? Se fosse fácil, qualquer farmácia teria, né? Sim. E aí eu acho que é bom você falar do valor do seu trabalho nisso aí, como é que é feito, a questão às vezes até para a questão de contaminação, como é que é feito, um apanhado geral básico, assim. Porque é assim, Neto, farmácia de manipulação rege, a gente tem uma RDC que rege ela, tá? Com um monte de procedimentos, desde para você entrar na paramentação, para você colocar seu jaleco, sua luva, tudo tem um procedimento. Tudo tem que é um procedimento para você fazer, um procedimento por escrito. Então, assim, você pensa bem, onde a gente vai fazer medicamento, você não pode ter contaminação de nada. Todo mundo tem que estar paramentado, jaleco. Os jalecos eu não deixo... Touca, luva, máscara. Não pode... se vem com a roupa de casa, tem que trocar, porque tem um vestiário para trocar, máscara, luva. E aí, tudo é checado antes. Depois você vai fazer uma forma, você tem que checar aquela dosagem. Não é porque o médico passou aquele absoluto, né? Então, a gente tem que checar se aquilo está dentro da literatura, né? Porque, assim, se não tiver, a gente tem que entrar em contato com o médico, falar, doutor, é isso mesmo que o senhor quer? Porque não está dentro da literatura. Aí tem o processo da gente encapsular, de colocar dentro das cápsulas, calcular a quantidade de recipiente que tem o processo da pesagem, colocar no frasco, tudo para lembrar. E tudo isso parece muito simples, mas na realidade não é, Neto.
Então, demanda tempo e é artesanal, é um processo artesanal. Embora a gente hoje tenha um laboratório, eu tenho encapsuladora semiautomática que abre e fecha, que ajuda a gente tem um homogeneizador que consegue quebrar as partículas do pó para ficar mais fininho para a gente colocar, mas não deixa de ter um manipulador ali, né, para a gente pegar aquele pó do princípio ativo com recipiente e colocar dentro das cápsulas. Aí tem o peso médio, a gente tem que conferir. Você faz 60 cápsulas, conferir se o peso médio delas estão de acordo. Caramba, né? Antes de você liberar. E outra, mesmo tudo isso, a gente tem análise mensal de água destilada, água da torneira, a gente tem análise da substância, a gente manda cápsula pronta para fazer análise, para ver se tá lá 5 miligramas, se é 5 miligramas mesmo. Então, a gente tem um custo elevadíssimo dentro do nosso processo Olha, pessoal, magistral. você não sabia, agora você está sabendo o que rola por trás da manipulação. Você imagina assim, eu vou lá pedir um medicamento, chega lá, tá pronto, né? Ou pede amanhã, vem buscar. Você não vê, imagina olha o tanto de processo que tem para fazer, sei lá, 30 cápsulas. Isso aqui foi uma aula de preços versus valor. Exatamente. Simples assim. Uma pergunta, essa fiquei curioso agora. Tá. Se chegar algum dia a automatizar totalmente esse processo aí, vira igual todos ou não? Tipo assim, vira igual o industrializado ou não? Porque você falou que é um processo, vamos colocar assim, artesanal. Então, existe essa possibilidade de ser automatizado totalmente ou não? Eu acho, Álvaro, depende, assim, se tem uma farmácia que tem uma demanda gigantesca, de repente, eu acho que pode automatizar, de repente, Já determinado existe. produto. Existe uma encapsuladora que ela faz muitos comprimidos ao mesmo tempo. Existe, mas as farmácias usam quando é uma demanda muito grande de um produto só. Tá, vamos supor assim, eles fazem, sei lá... Aspirina, sei lá, 1.000 comprimidos, aí eles têm uma encapsuladora que já sai mais rápido aquilo. Mas independente, todo o processo tem que ser conferido e partir da mesma gestão toda. Você tem um público específico do manipulado, assim? Tenho. É idoso, é jovem, é criança, é médico? Que tipo É quem de gente? lê, é quem é entendido, é quem estuda, porque tem tudo isso aí, né? Porque, Gente. tipo assim, qual que é a diferença de eu ir lá comprar um fármaco para um manipulado? Hoje eu atendo toda a classe, xarope, pastilha de criança, eu atendo todo o público, Xandó. Porque assim, depende, os pediatras também passam bastante medicamento xarope para criança, e o legal é que dá para individualizar, né? Às vezes a criança não consegue tomar aquele sabor, aí a gente faz outro sabor. Aromatiza. Muda, Nossa, que legal. né? Aí cápsula, o idoso não consegue tomar aquela cápsula, a gente põe no sachê, sabe? Faz gominha, legal, então tipo, a gente personaliza consegue, a parada. personaliza flaconete, então a gente personaliza. E o comprimido de nuvem, é feito mesmo para os idosos? Oi? O comprimido. Tem uns amigos que chamam que é aquele que não tem nada dele, que é os idosos. Placebo? Placebo. Então, eu faço placebo só com prescrição médica. Sim. Só se vem o médico autorizando. Ué, como Mesmo assim? assim? O cara toma Toma um psicológico, né? medicamento que não é Psicológico. nada, entendeu? Psicológico, É um medicamento autorizado. Geralmente feito. é os mais idosos, né? É Criança raro. também É raro tem, a gente, né? é raro eu pegar placebo. Quando o médico às vezes, né, pede para fazer um placebo, porque às vezes está fazendo consumo, né, psicológico, ou, né, ele fala, então vou dar um placebo, mas eu só faço com prescrição. Renê, Porque senão vai falar, você fez um produto e não tem nada, já pensou? É. Não dá, né, gente? Renê, e outra coisa, tipos de médico que indicam manipulado e o fármaco. Então, amigo. É Não, complicado. porque eu não sei. Se for seguir pelos filmes, os médicos indicam o fármaco, porque né, puxa a sardinha. Mas não é a mesma coisa, assim, por exemplo, assim, não tem a mesma matéria-prima? Às É a vezes mesma, a gente compra da mesma importadora, Neto. É a mesma matéria-prima. Então, assim, tem médicos que passam... Eu tenho, assim, várias prescrições de vários tipos de médicos. Tem médicos que gostam de passar, tem médicos que não. E a gente sabe que hoje em dia também tem a parte da indústria farmacêutica. Antes dava... Porque o médico fala assim, ó, compra dessa marca, desse coisa, nessa rua tal, dá até o GPS pra você... Não, e às vezes, antigamente, eu não sei agora como é que tá rolando isso com os médicos, eles ganhavam muitas viagens, né, promoções de alguns laboratórios, depois isso meio que foi... mas não são todos os médicos que aceitam isso, eu tenho essa experiência, tá? Não são todos os médicos que aceitam. Mas é com peça de máquina. É que, na verdade, o que acontece? A gente brinca com isso, mas assim, por exemplo, não é proibido, mas é um pouco, vamos dizer assim... Um jogo de interesses. Um jogo de interesses. Falando... É imoral, né? É imoral. Assim, né? De fazer, né? Porque, por exemplo, vou lá, faço uma consulta de óculos, que eu uso óculos,
E a doutora que me receitou o óculos, ela me dá o contato da ótica. Ó, compra que tem aqui na frente uma ótica. Então. Aí, tipo, você tá lá vulnerável, precisando de óculos. Você vai lá. A doutora é da sua confiança, você vai lá e faz. Aí, então, não é proibido, mas é um pouco antiético, vamos dizer assim. Mas né? não são todos os médicos que fazem isso, né? Sim, claro, mas, a gente assim, só fez um comentário. Mas é igual eu falo para vocês, isso acontece. Né? Isso acontece muito. E- É igual e sempre vai comissão, acontecer. né? É igual comissão. Eu não dou comissão O para balonista. médico, para o médico. Por indicação. Para médico, não. Não dou. Entende? Mas isso- Porque assim, isso- discussão que eu interrompendo, assim, porque assim, Álvaro, então eu vou dar comissão para indicar, ele vai me dar comissão para indicar paciente para ele, não é justo, é o meu trabalho. Então eu não concordo, para mim, eticamente isso não é correto. Legal, eu E acho, se me pede, eu já corto, eu falo, eu não trabalho dessa maneira. eu acho legal esse Mas já posicionamento aconteceu dela. assim de a Já. pessoa chegar e aí, Já vamos aconteceu fazer de- uma parceria e tal. Mas né? claro, Sempre- até hoje Claro. funciona assim, né? Uma Não. parceria aí. isso aí acontece em todos. Não, isso com certeza. Com Com isso com certeza, certeza. todos os setores, cara. Isso aí é, infelizmente, não sei se é um desvio de conduta do brasileiro, né? Não, mas... esse é do brasileiro. Isso Mas aí, sempre tem infelizmente. querendo alguém Ser ganhar humano, mais. né? Por exemplo, assim, ó, vou citar um exemplo, ó. Eu fiquei sabendo hoje que você comprou uma creatina pra mim, só pra poder colocar. Você comprou uma creatina pra mim esse tempo atrás, né? Aí fui ver no Facebook, hoje o laudo dela foi reprovado por 55%. Ou seja, 55% da creatina eu tô tomando o quê? Neto, eu não pesquisei essa Como creatina. você comprou? Mas é onde eu quero chegar, eu vou entendeu? falar uma Você coisa levou para pra vocês, não lá. existe milagre, tá? Não existe milagre em preço, tá? Que nem a gente tem fármacos, a gente tem vários fármacos, a gente tem fatores de correção, porque a gente tem que corrigir aquele fármaco para puro, corrigir água, corrigir cinza, então a gente analisa o laudo, tudo isso é feito antes da gente estar manipulando o produto. Então, quando às vezes a pessoa fala assim, eu fui comprar um produto, deu tanta diferença, você pode ter alguma Renê, não porque foi assim, ó, corrigido, alguma coisa. E é igual isso daí, porque eu compro creatina pura Aí, ó. pra gente manipular. E é totalmente diferente o nosso preço de custo. Eu tava comentando isso com meu filho, né? Que a gente De tava custo já é olhando. diferente. De custo já é diferente. Então, assim, essas daí, né? Lógico que não vai ser pura. Tem alguma tem mistura, mas tá no laudo. Porque às vezes você olha, tá lá, né? Eles põem lá pequenininho. Mas você imagina, não é reprovar por 5%, é por 55%. Então você tá usando 5 gramas ali, 2,5 você tá jogando fora, ou você tá tomando uma porcaria que não serve pra nada. E Por outra, isso tem que ler. e outra Placebo. coisa, por exemplo, trazendo para um contexto Placebo. mais simples para quem está nos ouvindo e assistindo entender, o café tem uma tolerância de 2% de impureza. Ou seja, pode ter qualquer coisa lá Pode dentro. qualquer coisa. E esse café torrado é pior ainda. E quem nos Entendeu? ensinou isso aí foi o Tamioso. Tem que dar o crédito pra ele. Eu tava junto com você. Entendeu? Eu lembrei agora. Mandar um abraço pra ele, né? Nosso amigo o americano Tamioso aí. tá lá no- Saudades, tá. amigo. Daqui a pouco vai virar meme isso aqui. O Tamioso não tá, porque ele tá indo lá e eu tá. entendeu? Mas assim, cara, tudo tem um valor, tudo tem um preço. Como é que Tem tá preço. vendendo barato demais? Você tem que desconfiar Então também, não é, né? Isso que eu falo, você tem que desconfiar sempre, né? Olhar, procurar se informar, ler, né? Porque hoje que a internet dá um Google, como diz, né? A gente procura tudo. Tudo que é barato demais, você tem que desconfiar, né? Entendeu? Rani, eu queria puxar um Vamos assunto lá. contigo aqui, que eu acho que é uma coisa que ninguém vai perguntar, né, cara? Primeiro, eu queria te dar os parabéns em relação ao seu incentivo ao esporte, né, cara? Porque eu sei que você patrocina um atleta ali, o Guilherme lá, Sim. e aí achei muito bacana isso da tua parte, porque não é muito cultural da nossa cidade, né? E eu vejo ali que, bom, a gente treina lá junto lá na academia, ele sempre tá falando, ó, galera, vai lá na farmacêutica e tal, ela faz os manipulados. Como é que foi essa experiência tua aí de patrocinar um atleta? É legal, não é legal? Nossa, é muito bom. Teve um menino que fazia ciclismo também. Uma vez também ele foi lá, a gente patrocinou ele. E depois veio o Guilherme. Conheci o Guilherme, ele estava começando. Ele falou, Inipsa, eu falei, não, vamos te ajudar, vamos patrocinar. Porque eu vi, assim, muita força de vontade nele. E a história dele é muito bacana, né, gente? Ele já esteve aqui com a gente. A história dele é muito bonita. E, assim, foi uma parceria muito bacana, sabe? Ele é uma pessoa, assim, que ele me pergunta, eu falo, Guilherme, isso não é legal, né? Eu acho que você tem que, né, conversa com o seu médico sobre isso. Ele é uma pessoa que, ele escuta o que a gente fala, ele vai atrás de aprender, então foi muito interessante. Legal. E assim, porque isso aqui vai chegar longe, cara. Provavelmente outras pessoas vão te procurar lá para trocar uma ideia nisso, cara. Porque eu faço questão de falar sobre o esporte. Porque o esporte, cara, ele transforma a vida das pessoas de alguma forma, né, cara? Eu achei muito legal a sua atitude, porque acho que falta um pouco no comércio de Maracaju acreditar mais no esporte.
a gente vê um pouco mais do mesmo, assim, sabe? Patrocina o MAC ali e tal. Mas tem atletas com grandes potenciais aqui na cidade e eu vejo que ficam um pouco de fora. Eu queria te dar os parabéns mais uma vez por essa iniciativa aí. Obrigada, Xandó. Renê, é o seguinte, a gente, né, estamos caminhando aqui no bate-papo, só que todos nós aqui, nós temos pessoas que nos inspiram, que nos, né, ajudam a ser quem nós somos de alguma forma, direta ou indiretamente. Conta pra nós aí, quem que é a pessoa que te inspira a ser uma pessoa melhor ou te inspirou a ser uma pessoa melhor? Quem me inspirou foi meu pai. Meu pai foi uma pessoa muito importante na minha vida. Sempre me deu força, me ajudou e sempre ele falava uma frase pra mim, meninos, que eu acho assim bacana, porque eu sempre gostei de estudar, sempre fui CDF. E quando eu era criança, eu era muito agitada. Aí, então, a minha mãe, eu ia no vôlei, eu estudava piano, eu cantava no coral, né? Então, eu estava fazendo um monte de coisas. E, às vezes, minha mãe falava assim, e estudava na escola. Aí, às vezes, minha mãe falava, eu ficava horas estudando, quando eu queria passar no vestibular. E minha mãe, às vezes, minha filha vai descansar um pouco. Ou eu, não, mãe, deixa eu estudar. E meu pai sempre falava para mim, minha filha, conhecimento não ocupa espaço. Então, eu tenho isso, assim, do meu pai para minha vida inteira. E sempre estudei muito, fiz muito curso. Às vezes, lógico, eu estava cansada, eu descansava, mas isso é uma lição de vida que eu tenho do meu pai. Porque meu pai, ele era marceneiro, ele fez desenho técnico, ele montou a marcenaria dele. Então, ele foi uma pessoa que trabalhou muito na vida para ele ter o que ele tinha, né? E a minha mãe também. Minha mãe trabalhava, ajudava ele, minha mãe fazia muitas coisas. E, assim, meu pai me inspirou e até hoje eu falo, né, que ele nunca deixou eu desistir. Quando eu fui para a indústria, que eu passei lá no meu estágio, a primeira entrevista que eu fiz com aquele gerente, eu achei o homem tão bravo, gente, era austríaco, barbudo. Aí eu entrei no carro do meu pai lá em São Paulo, falei, pai, eu acho que eu não gostei desse homem, não vou me dar bem com esse homem, porque a entrevista do cara, gente, vocês não têm noção. Ele, por que você veio aqui? Por que você gosta de medicamento? Eu tô olhando seu currículo aqui, a tua nota de alimentos é melhor de medicamentos, o que você tá fazendo aqui? Sabe, assim, nesse nível, a entrevista. Eu, porque eu gosto, ok, e tal. E eu falei, pai, não gostei daquele homem. Aí meu pai virou pra mim e falou assim, minha filha, você nunca foi de desistir das suas coisas. Você realmente quer desistir desse estágio? Como quem diz, né? Acordo pra vida, né? Daí eu pensei e falei, não quero desistir, só tô reclamando, né? Mas eu não quero desistir. Então, mas assim, ele sempre foi presente. E eu falo assim que eu tenho muita saudade do meu pai, porque meu pai morreu afogado. Ele veio pescar aqui no Mato Grosso, quando eu tava montando farmácia. Então, assim, no começo da minha vida profissional. E... Desculpa, gente. Não, e aí... Não, então, assim, ele sempre me deu muito apoio, nunca deixou desistir das coisas, sabe? Eu falo, assim, que meu pai, assim, foi um exemplo de vida pra mim, né? Tão forte que te apoia até hoje. Tão forte que me apoia. E eu falo assim, sabe, Álvaro, às vezes, quando eu tenho algum problema, né? Eu falo assim, eu tenho saudade do meu pai, que ele sempre tinha a frase certa, a palavra certa, na hora certa. Então, meninos, vocês que são pais, vocês, olha... Ela tem, você apertou. Preservem isso de vocês, porque assim, pra mim faz muita falta isso, tá? Agora, Desculpa, gente. falando nisso, hoje a figura paterna, na sociedade que a gente tem, ela ficou bem, não apagada, mas ela mudou de foco, né? Claro que a mãe tem um amor, um carinho, aquele amor diferente, né? Aquele ensinamento diferente, mas a figura paterna, eu sempre tive esse mesmo olhar que você. Eu acho que faz toda a diferença. Por mais que os pais fazem muitas coisas erradas, né? Muitas coisas que nos marcam erroneamente também. Mas aquilo que eles fazem de bom marca tanto quanto como as coisas erradas também. E hoje as mães elas não conseguem entender esse efeito que a figura masculina ela tem que fazer mesmo. Tipo assim, o pouco convívio que eu tive com meu pai, ele me marcou de uma forma que eu também não tenho meu pai desde os 17 anos, só que quando eu me deparo com um problema assim muito difícil, é ele que eu lembro. Engraçado isso, né? Poucas frases que, tipo assim, é como se ele, no subconsciente dele, falasse assim, cara, eu vou falar esse negócio pra esse guri,
daqui 30 anos ele vai usar. Então, a figura... É impressionante isso. A figura paterna, igual você falou, você deu um conselho para todo mundo aqui muito bom. Vocês que são pais têm que tomar cuidado com a direção que você dá para seus filhos. Porque essa direção de dentro de casa é ela que faz a diferença. E não é no dia bacana, não. No dia que você for traído, no dia que mentirem para você, no dia que você estiver sozinho, é dessa pessoa e é esses ensinamentos que você vai lembrar. E lembra, viu, gente? E lembra, eu falo assim que meu pai morreu numa tragédia, né? Ele veio pra cá e sabia nadar e caiu no rio, morreu afogado, demorou 4 dias pra achar o corpo. Então, assim, foi... Minha mãe ficou tempo sem vir pra cá, só veio depois quando eu fiquei grávida do meu filho, tive meu filho. Então, assim, foi muito difícil, né? Essa parte. E, na época, assim, eu fiquei muito triste, porque eu que tinha pedido pro meu pai vir. Então, assim, eu fui fazer até terapia, porque eu me sentia culpada pela morte do meu pai. Vocês vão falar, ai, que besteira isso, você falar isso. Mas, gente, era, né, porque eu falava assim, ai, gente, né, e engraçado que quando meu pai veio, a carta dele estava vencida, o guarda parou ele. Falou, seu Domingos, a carteira do senhor está vencida. E ele pôs minha mãe no volante do carro, minha mãe nunca dirigiu caminhonete, minha mãe veio dirigindo. Depois trocou de lugar com a minha mãe e veio de novo. Aí veio para pescar, e aí falei, pai, não vai pescar, parece que a gente estava adivinhando, vai pescar. Não, eu vou, o rio tá muito cheio, pai, choveu. Não, eu vou pescar. Aí chegou lá e não tinha o barco lá no rio dele. Parece que não era para ir, não é para voltar, gente? Olha como que Deus manda sinais. E aí o amigo dele foi, arrumou um barco. Até hoje ele fala para mim, Rainha, eu me arrependendo de ter ido atrás desse barco. Falei, imagina, não tem nada a ver uma coisa com outra. E aí eles estavam, meu marido estava junto, uns amigos, e esse barco virou, cada um caiu de um lado do barco, e de repente, a hora que vira, ele sumiu. Tipo assim, coisa muito rápida. Meu pai sabia nadar, sabe? Então, o que mais, assim, demorou 4 dias para achar, minha mãe quase morreu, então foi muito traumático pra gente. Se eu puder agregar um pouquinho nesse assunto aí, espero que não vou atrapalhar, tomara que não. Reni, essa culpa você não precisa carregar. Não, eu sei que não, hoje não, né? É que assim, às vezes a gente, o que a gente poderia ter feito de diferente para evitar o que aconteceu, né? E isso aí, querendo ou não é, a gente fez o que era possível no momento, entendeu? Você queria ele trazer perto, você nunca pensou que fosse acontecer isso aí, né? E só para também finalizar esse assunto, o pai da gente é o nosso primeiro herói. Sim. Você entendeu? E quando o pai é o verdadeiro herói, ele dura o herói pra vida toda, bicho, cara, é o exemplo que arrasta, né? Como muitos pais acontece, o pai é que se torna o primeiro herói, mas depois por N erros, né? Por má conduta, ele acaba de deixar de ser o herói do filho. Cara, isso aí é uma dor também pro filho que não tem explicação. Então, assim, a gente tem que cultivar essa questão do pai herói que se torna o herói até o final da vida, né? Que isso que é importante. Com certeza. Eu quero, assim, como a gente tá tocando nesse assunto e tal, cara, e como foi uma perca repentina, e o meu papel aqui é fazer a pergunta difícil às vezes, mas fica à vontade para responder. Tem alguma coisa que você queria ter dito para ele que não deu tempo de dizer? Eu sempre falei que eu amava meu pai, mas eu queria ter falado de novo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Então, assim, galera, quem tem o teu pai vivo aí, né, cara? No caso, eu não tenho minha referência mais que é o meu avô, mas se você tem essa pessoa, valoriza, chega junto, dá um abraço, dá uma rasteira, joga no chão, rola. Engole o orgulho, às vezes você tá chateado por alguma coisa. Ou se você não tem, pega o telefone agora. Se tá ouvindo esse podcast, pega o telefone agora, dá um pause no podcast, liga pro teu pai, fala, pai, vamos você e tal, tamo junto, vamos tomar um café, vamos pescar, vamos sair, vamos fazer alguma coisa junto. Porque o amanhã só pertence a Deus, Sim, né? com certeza. E aí, nesse lance de ser pai, cara, assim, às vezes a gente fica pensando que em algum momento, não sei se já aconteceu contigo, a gente pensa que os filhos estão atrapalhando a gente em alguma coisa. Por que eu tô falando isso? Eu postei uma foto hoje de um backstage que eu tava fazendo, a primeira aula que eu dei online sobre o que eu faço. E a minha filha pequenininha sempre quer estar junto. Ela tem uma tartaruga, chama Matilda, e ela quer mostrar a tartaruga na live. A tartaruga bazuqueira. A tartaruga bazuqueira. E aí o que acontece? Eu montei, tipo assim, o que eu tinha lá em casa, falei, eu vou fazer e que se exploda. E eu falei, vem Lorena, fica com o papai. Cara, eu dei 45 minutos de aula e a minha filha ficou junto comigo. Teve uns momentos que tal, deu poderia ser melhor? Poderia. Mas quando a Aline tirou a foto, cara, que eu vi ela me olhando, falei, mano, eu não chorei porque, assim, eu segurei a onda. Porque os filhos, eles estão olhando para nós todo tempo. Todo tempo.
Você pode ser o cara muito bom de teoria, mano. Você pode ser o cara muito bom de planejamento, coisa errada, cara, mas os filhos vão estar sempre olhando pra gente. E assim, hoje que eu sou pai e vendo você falando do seu pai, eu trouxe pra mim isso. Que um dia minha filha vai estar falando isso de mim. Vai. Entendeu? Ela vai falar assim, puxa, cara, meu pai é um cara... E você sabe, Xandó, que é tão engraçado assim que a gente pensa, eu não sei se vocês são assim, eu nunca pensei que meu pai fosse morrer. Parece que eles eram eternos. Eu sempre tive meu pai e minha mãe assim, como eu achava. Nunca passou, gente, na minha cabeça que um dia eu ia perdê-los. Até aquele momento. Sabe? Então eu acho assim, é uma coisa tão esquisita isso, né? Que eu falo assim, gente, parece que quando meu pai morreu, assim, tirou o chão da gente, entendeu? E meu pai sempre... Gente, pra vocês terem uma noção, quando eu fazia faculdade, eu tinha que pegar 4 ônibus para ir para Botucatu. Ele me ia buscar no meio do caminho, que ele ficava com saudade de mim, ele ia lá em Jaú me buscar, né? Gente, ele esquentava... Ela era atleta até para pegar ônibus, 4 ônibus. 4 ônibus. Gente, é difícil. E meu pai, quando a gente era bem pequena, nós somos assim, 3 meninas e um menino. Meu pai esquentava a cama para as meninas dormir, pra gente dormir. Meu pai levava a gente no colo, esquentava a cama. A gente foi toda mimada. Mas assim, eu não achava, Neto, eu não achava, gente, que meu pai ia morrer. Mas sabe por quê? O herói não morre. Não morre. Então, assim, e depois minha mãe ficou doente também. Um dia quando minha mãe fez uma cirurgia, o médico falou assim, eu não sei se a mãe de vocês vai sobreviver. Gente, ficou eu e minha irmã. Minha irmã falou, eu tinha que tirar uma foto de vocês duas. Nós duas assim, sentadinhas, com as perninhas, esperando minha mãe sair do hospital, gente, passando turbilhões na cabeça da gente, sabe? Então, assim, é muito, muito doido isso, sabe? Daí, quando você perde, é um vazio gigantesco. Com certeza. Reni, e olhando para você hoje, a gente tá apertando o pessoal aqui. Você se considera uma boa mãe? Me considero. Eu sou uma mãe, eu me considero uma mãe exigente, né? Pego duro com meu filho, né? Mas assim, que nem eu falo, eu sempre sofri quando eu fiquei grávida do Lucas. Eu tive uma gravidez muito difícil, que eu tive descolamento de placenta, tinha que fazer repouso, eu trabalhava, voltava. Ele nasceu de 8 meses e pouco, né? E eu trabalhando, foi muito difícil para mim. E uma vez eu sofri muito, assim, eu lembro que o Dr. Luiz falou uma vez para mim, Reini, vou te falar uma coisa, que eu tava sofrendo de ansiedade, porque eu sou muito ansiosa. Não é a quantidade de tempo que você fica com seu filho, mas sim a qualidade de tempo que você tem com ele. Então, tira isso do seu coração, não sofra. O momento que você está com ele, você esteja intensamente como você é. Porque você está trabalhando, porque o seu filho vai crescer, ele vai estudar fora, ele vai... Porque eu sofria assim, sabe? Onde é que eu tinha que deixar ele para eu trabalhar, eu tinha que não sei o quê, sabe? Então isso me agoniava. Mas depois o Dr. Luiz falou isso para mim, e eu vi que a qualidade de tempo que eu ficava com meu filho era boa, né? Então eu acalmei meu coração, né? Tanto que quando ele entrou na faculdade com 17 anos, eu sempre fazia ele estudar, incentivava ele a ler, eu lia toda noite pra ele, Álvaro, eu tinha um monte de livrinho, vamos ler, eu li os livrinhos, contava historinha, e ele adora ler, meu filho, graças a Deus, ele gosta muito de ler, que hoje os jovens não gostam. E aí, ele não queria fazer tarefa, eu dava uma chinelada nele. Tirava o chinelo. Lucas, faz sua tarefa. Aí um dia à noite, né? Dava uma chinelada nele. Aí uma vez à noite, ele, Lucas, você estudou pra prova? Ah, mãe, você fez a tarefa? Fiz, pega sua apostila lá que eu vou tomar. Aí não sabia nada, eu vai estudar. 11 horas da noite, segurinho assim, derrubado, Nossa. Deitado. E ele, pai, a mãe é tirana, a mãe é do Hitler, porque ela é nazista, que ele falava que é o alemão do meu pai. E eu nem aí, Lucas, vamos? Nunca mais. Aí, quando ele passou com 17 anos, ele virou pra mim e falou, mãe, ainda bem que você batia em mim, deu umas chineladas em mim pra eu estudar. Aí. Porque eu tava mesmo, mãe, fazendo manha. Então, assim, né, isso daí pra mim foi uma recompensa, assim, no meu coração, sabe? Você vai meter a chinelada? Não é pra vocês meter chinelada, não, mas lá em casa, olha, aí não pode. Lá em casa, eu acho que quem vai ser bravo é alemão, minha esposa. Alemão, ó, não... Eu já, agora eu já tô vendo que não... Não, eu já conversar com ela na barriga, já começo a dar uma tremida no beiço. Porque eu falo assim, ó, ele tinha tarefa, meu filho, é sua tarefa, é o seu compromisso, né? Então, você tem que fazer isso. Depois você vai brincar, mas você tem que fazer. Ô, Reni, aqui é o seguinte, a gente sabe que a internet, ela é uma coisa que, desde que ela foi criada, tudo fica registrado lá, né? Sim. Então, a gente tem essa consciência hoje, mas nunca foi assim. Não. Às vezes a gente foi meio inconsequente,
Tem coisa gravada para trás aí que eu me arrependo e tal. Mas vamos avançar 20 anos para frente. Meu Deus. Esse podcast foi gravado aqui e vamos lá para 2043. Meu Deus. Que conselho a Reni ou que recado a Reni deixaria para a Reni do futuro? Onde ela lá, se Deus quiser, 20 anos à frente. Eu gravei com os meninos lá. O que será que eu falei? Que recado eu deixo para mim no futuro? Isso. Ou para você, ou para quem você quiser. Ou para a geração que tiver lá na frente. Sei lá. Para eu insistir, persistir, sempre continuar na minha que eu tô hoje, estudando, porque eu acho assim, eu não vejo, gente, um futuro sem estudo, sem você se qualificar. Eu não vejo, gente, em nenhuma área. E hoje eu vejo que os jovens pouco estudam, pouco leem. Então, assim, e persistir, ir atrás, correr, buscar, e sempre, sempre, sempre dar o seu melhor. Ser, tipo assim, minucioso, caprichoso naquilo que você quer. Porque só você se cobrando disso, você com certeza vai exigir de outras pessoas. E o que você fizer vai ser bem feito. Né? Então, assim, é o que eu quero pra mim no futuro. Eu posso estar lá velhinha, mas eu quero tá dando o meu melhor. E tá estudando, e tá com a mente ativa. Porque sem estudo, o que a gente faz na vida? Seu cérebro vai fazer, você vai fazer o quê? E nós precisamos desse tipo de exemplo, que está cada vez menos. Não é verdade, Álvaro? Hoje em dia ninguém quer estudar, ninguém quer fazer, todo mundo quer fazer o menos. Cara, esses dias eu conversei com uma pessoa, a meta dela era trabalhar o que dava até 45 anos, depois aposentar. Falei, velho, 45 anos eu quero estar mandando bronca com força, como se eu tivesse 18 anos. Você tá louco, velho? Que meta de vida que é essa? E depois? Chegou na metade da vida, parou, acabou. Vai fazer o quê? Você não tá aprendendo mais, não tá ensinando mais. O que você tá fazendo? Porque, gente, eu vejo assim, ó, você pode aprender de tudo, você pode aprender das suas viagens, você pode aprender um novo idioma, você, né, de repente você não tá com mais habilidade para fazer determinada coisa, porque, ó, gente, eu tô com 57 anos, minha mão tá cheia de artrose. Hoje eu não consigo mais tocar meu piano, que eu tocava, não consigo fazer algumas coisas, mas tem muita coisa que a gente consegue ainda. Por exemplo, você consegue erguer os halteres aí, né? Ainda consigo, ainda tô lá, malhando na academia. Mas eu falo assim, você tem que se desafiar todo dia, todo tempo. Com certeza. Né? Então, assim, você não pode se acomodar. É lógico, você fala, eu vou querer estar viajando, passeando, vou também. Vou querer estar aproveitando minha vida, vou. Mas não vou querer estar com a minha mente parada, estacionada, sem estar aprendendo nada. Falando em viagem, que você falou já em viagem, eu sei que você é uma pessoa assim que já deu um rolê no mundo aí. Qual foi o lugar mais doido que você foi? Aí chegou e falou, gente, o que é isso? Tipo sei lá, não sei se você já foi numa tribo indígena, um negócio assim meio fora da curva, assim, que ninguém vai, você fala, nossa. Meu Deus, doido? Doido, eu acho que eu nunca fui, não, doido, assim, um lugar diferente, assim, uma experiência inovadora que você teve. O lugar mais bonito que eu falo que eu fui, que eu fiquei assim, que bacana, foi lá no arquipélago de Los Roques. Onde que é isso? Menina, eu fui lá até a Venezuela, que hoje dá pra ir, tá perigoso. Aí você pega um aviãozinho, quando meu marido diz, né? que é aqueles Mata 15, que cabe... Mata 15. Que a pessoa... Gente, quando eu fui nesse aviãozinho, eu olhei e falei, bem, que o piloto e a aeromoça usam... Sabe aquelas roupinhas de safari? Begezinha, assim. Eu falei, meu Deus, nós vamos entrar nesse avião. Parecia uma latinha velha. Gente, mas vale caro. Esse é um ônibus com asa. Gente, é lindo. E o que eu achei doido, assim, é que você lá divide lá os oceanos, eu não lembro mais. Você põe o pé no lado, é gelada a água, no outro é quente, morna a água. Caramba. Muito, gente, é um dos lugares mais lindos, que ele tá entre as 10 praias mais bonitas do mundo. Se vocês tiverem oportunidade de ir, vocês vão. Tem uma vila lá tipo uma vilinha nesse arquipélago. É lindíssimo. É um lugar, assim, a gente pegou um catamarã. Gente, é um lugar que eu falo, se você quer ir de novo, eu quero. Mesmo pegando o tal do aviãozinho Mata 15. Mas, gente, é muito lindo. Quando eu tô, por exemplo, num avião desse tipo aí, não que eu fui muitas vezes, né, mas, por exemplo, lá de São Paulo para Ribeirão Preto é um desses, assim, mas só que mata mais, mata os 150. Lá é melhor, não é o Mata 15. Sério mesmo, o Neto não senta nesses bancos aí, desses aviões. Não cabe. Eu tive o azar de pegar um gordão do meu lado, assim, que ele tomava metade do meu banco, assim, sabe? Mas aí o que acontece? Vão falar que eu tô sendo gordofóbico, mas daí? O cara era grande mesmo, né, velho? E aí o que acontece? Era tipo assim, você não consegue conversar, né? E eu falei, gente, faz meu muito Deus, barulho. eu nunca voei nesse trem, cara, mas a minha esperança era o seguinte,
O piloto também tá preocupado com a vida dele, né, cara? Ele tá vendo que não tá fácil o negócio. Então, se eu pensava, não, o piloto, ele ergueu essa parada aqui, ele vai querer descer, cara. Ele não quer que caia, né? Ele também tem família. Me acalmava daí, né? Não, Mas se ele não tivesse família? Mas, gente, uma vez eu vi uma entrevista na televisão que um aviãozinho desses aí tinha caído lá na Venezuela e meu marido falou, bem, será que aquele que a gente foi? Eu falei, com certeza, porque já era uma lata velha, já caiu. Porque, gente, dava assim, você tinha que falar, meu senhor, me proteja que vou entrar nesse avião. Bora, cara. E nesse ramo da viagem mesmo, assim, teve algum lugar que você criou uma grande expectativa e você chegou lá, não era nada do que você pensou? Ai, meu Deus. Maracaju, quando ela veio pra cá. Não, mas você nem criou, você criou a expectativa. Ah, o Vanderlei claro ele deve ter feito uma propaganda. Né? Claro que eu criei expectativa aqui, né? Eu achava que era que nem uma cidade interior de São Paulo, Xandó, né, meninos? Chegou aqui e deu assim. Então, eu achava que era uma cidade normal, não achava que tinha terra, né? Chegou gente, aqui, não tinha uma lanchonete, gente. Ô, Reni, mas você lembrou de São Paulo? Era o Barnes. Você lembrou de São Paulo quando você viu o semáforo, né? Você lembrava de São Paulo, não lembrava, não? Sim, com certeza, né? Quando chegou, uns 20 anos depois do semáforo. Nossa, imagina. Não, mas tinha um semáforo aqui em 1900 bolinha. Tinha um semáforo. Tinha um semáforo. É do Barnes. Tinha o semáforo, tinha o Barnes, Tinha o Barnes, é verdade. Tinha o cabelo lá em cima, depois foi mudando, né? Mas, Caleste, nossa. Tirando o Maracaju, tem algum lugar que você foi? Rio Brilhante era mais feio que aqui? Olha, era dureza, viu? Meu Deus, brigava duro. Parelho. Você falou assim, tipo, você e o Vanderlei falaram, vamos pra tal lugar lá. Daí falou, então vamos, menino. Aí você chegou lá e falou, nossa, o que nós estamos fazendo aqui? Que lugar ruim. Vista Alegre. Já chegamos? Ai, não, gente, fala pra mim eu pra vou falar. fazer. Não, gente, quando eu fui uma vez pra... Olha, o povo de lá vai me esganar, ainda bem que já fechou. Quando eu fui pra... Me falaram tanto de ir pra Itaparica, no Clube Med. Gente, eu achava que aquilo era top demais. Itaparica é o quê? É uma ilha lá na Bahia. Eu achava que era super legal, que eu via as fotos Maragogi, na internet, assim, né? Lindo. Falei, eu quero ir lá nesse Taparica do Clube Med, que bacana. Caro pra caramba, eu fiz meu marido comprar pra mim de presente. Falei, vamos. Gente, a hora que eu cheguei lá, eu olhei aquilo lá, falei, meu marido, meu Deus, onde a gente vai parar? Odiei, achei horrível. Mas depois me acostumei, né? Porque eu já tava lá, já tinha pago, já comecei a gostar, né? Mas, gente, o primeiro impacto foi assim... sabe quando você... Mas eu vou falar, nem era ruim, é que eu idealizei pelas fotos que eu vi. Você comprou o cartão postal e achou comprei, que era sabe, assim, que você compra aquilo, Igual né? você pede um lanche e é ruim. Fala assim, nossa, gastei meu dinheiro com isso. Não, gente, porque assim, quando você compra lá, você vai pra Cancún, Caribe, você compra, você tá vendo que o mar é daquele jeito. Você chega lá, o mar é azul, você chega lá, o mar é verde. Gente, o mar lá não tinha mar. Era uma poça de óleo, que tinha um mar com poça, já dava pra usar a piscina, entendeu? Era muito feio, sabe assim, mas eles vendem uma outra coisa pra você, né? E tipo assim, e foi ela que fez o Vanderlei comprar e levar, então ela não podia brigar com ele. Até hoje ele lembra que ele fala, meu Deus do céu, ai meu Deus. Ele fala, você não me faz esse negócio desse lugar de Itaparica, pelo amor de Deus, ele fala. Tinha que brincar com ele e falar assim, amor, comprei uma passagem. Uma viagem top, onde que é Itaparica. Meu Deus. Só de ida. Meu Deus. Ele vai me largar lá, não quer ele brigar comigo. Eu não vou querer mais você, vou largar você lá. E agora a última você foi no cruzeiro. Agora o último você já tinha ido? Já tinha ido. Aí. Já tinha ido no cruzeiro. Vocês foram andaram pra que rumo? Assim, não, a gente foi... Búzios, Salvador. A gente fez no Brasil, que a gente comprou, na realidade, esse cruzeiro na época, eu e a Cirlei e a Lucimara, na época da pandemia, né? Daí cancelou e a gente foi. É bem gostoso. Você não assistiu o Titanic, não? Não, mas você sabe que a primeira vez que eu fui, eu tinha medo, sabe? A primeira vez eu falei, ai, gente, esse negócio... Mas não dá nada, não. Tranquilo. É uma cidade, na verdade, né? É uma cidade flutuante. Vale a pena aí. Só que você tem que comprar, tipo assim, né? No meio do ano, pra você ir no começo do outro ano. E tem que saber comprar, que tem uns negocinhos pra poder comprar, né? Porque... Daí, deixar pra última hora fica muito caro. Fica muito caro. Aí, Reni, você tem rede social? Eu tenho. Olha, você podia dar uma dica lá de viagem lá no verdade, hein? Pessoal que... Será? Dicas de viagem. O pessoal gosta demais, cara. Olha, só pra você ter falado, eu não vou pra Itaparica nunca. Coitado, mas já fechou lá. Mas onde não ir? Não, sério mesmo. Tipo assim, você é envolvido com rede social e tal? Eu gosto. Eu devia falar mais, mas às vezes eu não tenho tanto tempo, né, Xandó? E assim, eu nunca gostei muito de aparecer em rede social, porque não é da minha geração isso, né? Eu falo que é mais a geração agora.
Mas o Netão também, ele não gosta de aparecer. Hoje tá convencendo ele de ele fazer um conteúdo só indicando o livro e dando o resumo do livro, mano. Mas é legal, Aí eu falei pra ele, Neto, Então. você não é baú pra guardar segredo, mano. Você tá... Vamos compartilhar isso aí. Libera aí, irmão. Você tá com o negócio só pra você, compartilha aí, mano. Ele falou, É verdade Não, e eu mesmo, falei né? assim, eu pensei comigo assim, eu convenci ele, né, cara? Ele vai fazer. Daí esperei passar uns 10 minutos da viagem que ele foi na fazenda comigo hoje. E aí, Netão, vai fazer? Ele vai fazer o quê? O conteúdo? Eu falei, cara, acho que não, hein, velho. Ué, então você que é ruim de persuasão, então, Não mano. é, cara. Eu falei pra ele assim, mas Neto, eu falei, eu acreditei que você ia fazer de tanto. Até eu acreditei que você ia fazer. Ele falou, não, Você cara. começa a lembrar, rapaz, tanto presepada que o Xandó já me colocou. Eu falei, Mas tem que fazer, viu? É bom, Aí, ó, livro é uma aí, ó. coisa Viu, super cara? importante. Você Incentivador tem não tem razão. incentivo, hein? É que assim, ó, eu vejo coisas que eles não veem, entendeu? Mas é outro olhar, né, Xandó? É outro olhar. Sim, ó, porque tem um provérbio que diz assim como imagina o teu coração, assim como imagina a sua alma, assim será. E eu tava na minha casa e eu imaginei esse momento. Olha que ia legal. acontecer esse momento aqui. Não só com você, com outras pessoas. Que ia acontecer o Café Brothers. Olha que Com bacana. eles ou sem eles. Olha que Ia legal. acontecer. E aconteceu. Então, se você tem uma coisa no seu coração e Tem. você quer fazer, você Acredite, faz. né? Acredite e faça. Vou compartilhar uma coisa com vocês aí. Do primeiro ano do café, vocês postaram lá que teve o amigo secreto do café e tal. Eu nem conversava, mas assim, eu sempre fui amigo de todo mundo, mas nunca imaginei que eu estaria aqui hoje. Eu me imaginei assim, no meio desse grupo, sabia? Tipo assim, eu quis estar aqui. Eu não sabia, você não me falou. Sabe? É verdade, eu Olha que quis bacana. estar aqui. E hoje, assim, eu sou muito grato pelas histórias que o café proporcionou. Cada vez que a gente vem aqui nossa, uma pedrada, assim, que, cara, você sai daqui outra pessoa. Nunca você entra aqui de um jeito e sai do mesmo jeito. É sempre um aprendizado novo. Então, eu agradeço vocês, né? É um negócio entrando nesse Legal, assunto cara. aí. Muito legal. O Vadinho falou a verdade. O aprendizado não tem. Se a gente quiser comprar. Não tem preço, Não, né? se a gente quiser comprar o que a gente aprende aqui, não tem. Porque muito que é espontâneo e verdadeiro. E a gente vê isso aí quando eu encontro outras pessoas na rua. As pessoas falam assim, cara, aquela pessoa foi lá, Álvaro, é verdade o que ela falou, eu conheço ela. Porque a gente tá refém aqui, a gente não te conhece a fundo, né? Você não sabe como Exatamente. é que é. Cara, aquela pessoa viveu aquilo lá mesmo. Então, assim, como que você... Para você ter um tipo de acesso desse pra pessoa, você tem que andar muito tempo com ela. Então, geralmente, as pessoas vêm aqui e entregam coisas que, às vezes, você não entregou pra amiga sua que você anda muito tempo. Porque a pessoa você te conhece, não sabe como é que fala o tropeço que já levou lá atrás, né? Não sabe o que você tem. Você fala, o Álvaro tá tão bem hoje, mas, né? Então, a gente tem que ser grato a todo mundo que vem aqui por essa riqueza que a pessoa deixa conosco aqui. Porque a gente faz perguntas do que fala. Então, nós entregamos muito pouco, e essa é a verdade. Vem que a gente fazia o café extra, que a gente conseguia entregar um pouquinho, né? Nunca mais fizemos, né? É que a gente, verdade. é entre nós mesmo. Que legal. A gente entrevistar o Xandó. Aí foi, A gente não fez porque acabou os convidados. tá faltando Netão. Só Netão foi ainda- eu, o Álvaro, daí os caras pegam e falam, pô, cara, não sei o que, tal, não vai dar, eu acho que eu preciso. Aí nós ia entrevistar o nosso diretor, sofreu um acidente, agora ele falou que ele tá... Mas é contundido. mais uma história pra ele você tem contar, você né? tem que Nossa, entrevistar mais um ele, conteúdo. porque essa história é bacana, Mais um Xandó. conteúdo de superação, Com né? certeza. É outro podcast. Reni, é o seguinte, cara, a gente está caminhando para o final, eu vou fazer uma pergunta, assim, às vezes, pô, poxa, você mete marcha demais pro dramático. Não é que eu meto marcha demais pro dramático. É que, assim, eu tento explorar o máximo da pessoa em si ali, cara. Porque aqui a gente viu a Reni empreendedora, a Reni esposa, a Reni mãe, né, cara? E, assim, você tem algum sonho ainda que você quer realizar? Que você não realizou? Porque hoje você tem um acesso que você não tinha no início. Não, com certeza. Um sonho que eu não realizei, você fala profissionalmente O ou que você quiser, mano. Mas assim, eu acho que mais pessoal. pessoal? Vamos tirar o profissional um pouco ali. Eu falo que eu quero ainda fazer um cruzeiro lá nas Ilhas Gregas. É o meu sonho de consumo. Legal. Até porque uma pessoa sem sonhos, né, meu amigo? Me desculpa. Aí Dá uma zebra. só tá vivendo, né? Eu falo que é meu sonho de consumo esse. E lá ainda... Eu todo ano eu coto, vou comprar, mas eu acho caro, desisto, coto, vou comprar, acho caro, desisto. Mas vai chegar lá. Ô, Xandó, com certeza. puxando um gancho, assim, fugindo um pouco do assunto, mas você falou aquela hora de futuro e tal, né? Reini, o que você diria pra Reini, que acabou de sair da faculdade, menina lá, saiu da faculdade, ou estava entrando na faculdade com muitos sonhos
E o que você diria hoje, vendo você como profissional, quem você se tornou hoje? Se o que você voltasse lá agora. Voltasse no tempo e diria pra Reni lá de, sei lá, 18 anos, 17 anos. Faz tudo igual que você vai vencer. Caramba, e você ter certeza do que fez a coisa certa, hein? Aproveitando essa regressão aí, Renê, lá 30 anos atrás você quase negou o casamento 2 vezes. Mas foi por motivo, Então, foi por motivo. Você olhando pra trás agora, tudo que vocês construíram, como é que tudo que vocês passaram, você imaginando que às vezes você pudesse ter tido uma vida diferente, né, nesse sentido assim, você acha que você estaria tão realizado como você está hoje? Pela família que você conquistou, pelos negócios Não, que com você... certeza que não. Foi a minha melhor escolha. Tá aqui em Maracaju, eu ter vindo para cá, decidido, abandonado lá meu concurso, foi a minha melhor escolha na minha vida, sabe, Neto? Eu sou assim, eu falo que eu tenho muito orgulho do meu marido, de como ele começou a vida, né? Nós dois começamos, do que a gente construiu, do que ele batalhou e do que nós temos hoje. Porque eu tenho a minha história e ele tem a dele, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho, sabe? Da família que a gente conquistou. E não é fácil, a gente tá junto Esse dia me perguntaram, né? Qual o segredo de um casamento? Nós estamos fazer esse ano 32 anos juntos. Falei, primeiro a gente tem que se amar. E tem que ter muita resiliência e muita paciência um com o outro. Porque são duas pessoas criadas diferentes, né? Que estão ali namorando, a gente sempre namorou junto, longe, depois, né, casou. Então, assim, não é fácil, né? Lógico que a gente tem as brigas e as coisas, mas a gente sempre procura resolver e tá junto em prol da nossa família. Eu percebo assim, ó, é que todo casamento que você vê que tem longevidade, e é um casamento real, não é um casamento de faz de conta, eu percebo que a mulher ela tem uma admiração pelo marido, cara. Mas você conhece o Vanderlei? Não conheço. Mas é muito fácil. Uma mulher honrada busca um homem honrado. Então o Vanderlei, se você conversar com ele 10 minutos, você percebe por que a Reni falou isso aqui agora. Entendeu? Então assim, ó, e eu acredito que muito casamento, desculpa, perdão a palavra, vai pro pau, porque daí a mulher perde a admiração, mano. A mulher perdeu a admiração do homem, cara. Eu acho que o trem foi pro ralo, mano. O marada mole que tem, velho. Vai tomar banho, cara. Os caras... Banana. E assim, eu falo isso, cara, porque eu faço algumas coisas dentro do meu casamento que eu percebo que a minha mulher é melhor diferente. Que eu falo, puxa, ela tem orgulho de mim, cara. Eu acho que isso aqui foi bom, velho. Acertei. Mas assim... ela nunca falou, mas você acha? Ela não fala. Mas já só do jeito de olhar, você já sabe. Já sabe. Só que a Renica que falou, velho. Entendeu? Então ela me entregou uma chave o quê? Que se eu quiser manter o meu casamento pro resto da vida, eu preciso ser um homem que a minha mulher me admira. Entendeu? E uma coisa que eu falo, assim, meninos, também, assim, ó... Obrigado pelos meninos. A gente, todo mundo busca um reconhecimento, né? Seja pela tua mulher, pelo teu marido, né, social. Mas eu acho assim, quem tem que reconhecer você, a gente tem que ter reconhecimento primeiro da gente e da sua família. Sim. Sua família é a primeira pessoa que tem que valorizar você. Porque se você não se sente valorizado pela sua família... Tá errado. Né? Então, eu tenho isso comigo, né? Dentro das minhas leis cristãs, porque eu fui criada no catolicismo, e o Vanderlei também, nós buscamos isso. Então, eu penso isso. A gente tem que ter união da família, valorização da família, a gente tem que estar em família, colocar os primos em famílias em contato, eles têm que se gostar, lógico que briga, mas tem que se gostar. Então, a gente tem que ter essa admiração e valorização, não só entre nós e entre nossa família. Legal. Álvaro, lança a braba aí pra Reni. Ai, socorro. Socorro. A braba nem anda mais tão brava ultimamente, né? Uhum. Nós vamos ter que arrumar outra Você braba. abandonou a gente, agora volta com a braba, Na então. verdade é o seguinte, eu O larguei a Álvaro braba... tem um esquema. O retorno da braba agora. Eu larguei a braba pro Vadinho, ele avacalhou com a brava. É que eu tô aprendendo ainda, né, cara? Um dia eu vou chegar lá. Mas calma. Você tá do lado do mestre dos mestres, velho. Se você não aprender do lado do homem, você vai aprender do Não, lado mas eu tô de quem? aprendendo, calma. Tem que, esse negócio vai com o tempo, você vai moldando, né? Então, um dia eu vou chegar lá. Você viu que o Xandó monta um storytelling do café aqui, né? A gente começa sempre querendo, assim, saber da vida profissional da pessoa, porque faz parte, tá?
tá intrínseca junto com a nossa vida pessoal, ainda mais você, né? Que é empreendedor, não adianta querer dividir a vida também, que não tem como. É verdade. Ah, não, eu desligo meu telefone às 5. Então, geralmente é uma coisa só. E depois a gente faz as perguntas pessoais. Essa pergunta sempre para nós do café, ela é a mais importante de todas. Por mais que, ainda bem que você é uma pessoa de sucesso, bem sucedida e tal, em todas as esferas, a nossa pergunta final sempre para nós faz a maior diferença, que é saber o que você acha de você mesmo. Que é, quem é Reni Rigato? A Reni é uma mulher que lutou muito para ter o que ela tem hoje. Que ela perseverou muito. Gente, não foi fácil, tá? Mas é uma mulher que tem orgulho dela mesma. Eu tenho orgulho da minha família. E é uma mulher que tem as bases em Deus. Eu tenho uma frase, tudo posso naquilo que me fortalece. Amém. Eu tenho esse salmo e ele caminha comigo. E é uma coisa que eu tenho dentro de mim, né? Isso é uma coisa que eu tenho dentro de mim. E eu tô sempre buscando, igual eu falei pra vocês, ser melhor, né? Caramba, mano. Então, essa é a Reni. Na ponta da língua. Mandou ordem, velho. Eu sempre falo por último, hoje eu vou falar primeiro, que a coisa está um pouco fora da ordem aí, mas é o seguinte, essa frase que você disse, posso todas as coisas naquele que fortalece, foi o apóstolo Paulo que disse, e é tão lindo o contexto desse versículo, e tem tudo a ver com a tua vida. Sim, claro. Porque ele fala assim, eu aprendi a viver com pouco, e também a ter fartura. Aí ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, eu estou diante de uma pessoa aqui que já teve que pegar 4 ônibus Para estudar. para estudar, entendeu? Caminhou por alguns caminhos um pouco obscuros, que em algum determinado momento da vida perdeu sua referência de fortaleza. Sim, é bem isso mesmo. Teve que se reinventar, teve que se refazer, né? E uma pessoa que casada, tem um filho e tal, mas que nunca parou de buscar ser uma pessoa melhor, sendo a sua melhor versão. E hoje aqui eu tô com a Reni 2023. Zé, dá suas considerações aí do café. Como diz nosso amigo Álvaro, uau! Cara, que mais um episódio pra conta que, cara, a gente sai daqui nas nuvens. Reni, muito obrigado por ter aceitado. Eu achei muito interessante que você aceitou de primeira, assim, que geralmente a pessoa vem, não, mas como é que é e tal, não, bora, como é que vai ser e tal, onde que é, então, Reni, muito obrigado, eu fiquei muito feliz de te conhecer. Obrigada. Desejo tudo do bom e do melhor para você, Obrigada. que você possa continuar estudando, aprendendo, se reinventando, então, muito obrigado. Eu que agradeço. Então, considerações do EP, né? Eu tô pensando numa reflexão aqui. Se você orgulha dos seus pais, se você orgulha das pessoas que estão ao seu redor, amigos, parentes, se você orgulha de todo mundo ao seu redor, cara, não tem como você ficar aquém disso aí, mano. Aí você acaba se sentindo orgulhoso de si mesmo, cara. Porque assim, se você quer estar do lado de todo mundo, né? Se você vê, cara, todo mundo como um baita de um exemplo, não tem como você não seguir aquele exemplo, cara. E a vida da Reni é assim, cara. Você vê o orgulho dos pais, da família, do que ela construiu, de si mesma. Então, assim, cara, tudo foi forjando ela da maneira que ela é, em cima das pessoas que ela teve contato. E assim, o que me prendeu desde o começo, além da parte trágica que você trouxe, que a gente acaba remetendo muitas coisas, muitas lembranças, você falou sobre confiança, você falou sobre qualidade, você falou sobre família, você falou sobre Deus, você falou sobre todos os pilares que eu considero importante no ser humano, né? Que é vital pro ser humano, que quer o bem. E você foi prova viva disso hoje. Obrigado pela sua presença e até Obrigada, a próxima, se Deus você. quiser. Interrompendo o Álvaro, de falar um pouquinho, Xandó, eu falo assim, Neto, que eu tenho uma coisa assim, eu falo que Deus tem grandes planos na vida de todo mundo e Deus tem grandes planos na minha vida. E eu creio nisso, sabe? Então eu sei que Deus já me abençoou muito, eu sou uma mulher abençoada e eu sei que ainda... Se eu estou viva hoje, é porque ele tem grandes planos para mim ainda. Grandes feitos para mim. Muita lenha para queimar, hein? Então, isso que eu penso, sabe? Eu falo assim, às vezes o pessoal fala, mas você tem tantos anos. Eu falo, gente... E eu penso isso para mim, eu falo, eu acredito que Deus tem planos maravilhosos na minha vida ainda. Com certeza. Álvaro Lanza, considerações finais do EP. Quando você disse que tem orgulho de si mesmo, eu acho que falta muito isso nas pessoas hoje. As pessoas estão se amando pouco, se admirando pouco e se respeitando pouco. É por isso que elas não se orgulham de si mesmas.
Às vezes parece que não quero falar isso porque parece arrogância, de maneira nenhuma. Quando você sabe o que você passou, quem você é e o que você quer para si, você se orgulha de si mesmo. E de se orgulhar de si mesmo não é falando só de hoje, é o orgulho da trajetória. Da trajetória, sim. Esse é o certo. A gente não se orgulha apenas do momento de hoje, o dia de hoje, a quinta-feira de 2023. Não. O orgulho é da trajetória. Então, assim, eu já ouvia falar de você desde 2008, quando eu conheci o seu Vanderlei, fazia negócio com ele lá atrás. Ele fazia, não, porque Reni, porque, cara, do jeito que ele falava, você já via que a gente percebe quando a família tem uma base sólida. Aí minha mãe te conheceu, né? Sim, trabalhou com você. Cara, como minha mãe te admirou, e minha mãe admira poucas pessoas também. Então, assim, ela falava muito de você, ela falava muito do seu espírito de liderança. Então, assim, você vê como é que são coisas que saltam nas pessoas, né? Ela falou assim que a tua energia, você chegava lá, o negócio, a farmácia mudava. Então, como que hoje você chegou com esse espírito tão vivo em você? Então, com certeza, você falou assim, os planos dele, ao meu ver, apenas começaram. Sim, eu também penso assim. Apenas começaram. Não existe, não tem data. A data de validade que a gente coloca aqui não é a mesma dele, né? Porque a vida são ciclos, né? Exatamente. Então, assim, Reni, parabéns. Obrigada, em todas as meninos. Com certeza você é uma das pessoas que mais agregou aqui até hoje. Com certeza o seu conteúdo foi de grande valia para nós e para o Café Brothers e para quem vai nos assistir. Ai, obrigada, meninos. Reni, e aí, gostou do episódio? Ai, adorei. Sentiu à vontade e tal? Eu me senti bem à vontade com vocês, adorei estar aqui, podendo falar um pouquinho da minha história, né? Porque a trajetória é grande, mas a gente conseguiu, né, colocar alguns flashes do que a gente passou. Lógico que tem muito mais coisas, mas muito obrigada, adorei estar aqui com vocês, explanar, explicar, né, e comentar e passar um pouquinho da minha vivência. E saiba, né, que isso é recíproco, viu? Adorei, gente, muito obrigada mesmo, de coração. Joia. Reni, quem quer te encontrar nas redes sociais aí? Passa teu Insta aí pro pessoal aí, te acompanhar lá. Então, tem o meu @ReniRigato, que é o meu pessoal, e o @Farmacêntice, que é da farmácia. Não, eu já te dei uma dica que você dá as suas dicas de viagem lá. Eu vou começar das minhas dicas de viagem. Reni Viagens. Já começamos. Vamos falar com a nossa agência de marketing para criar um bannerzinho e tal. Né? Cara. Pessoal, galera cafezeira, então siga a gente no Instagram, né? Se inscreve no canal. Estamos finalizando o app. Aqui em cima vai ter um QR Code da nossa associação que a gente apoia, ou a AMAR, ou a AMAPEC, que é a associação que cuida das pessoas com câncer aqui na cidade de Maracaju. E a AMAR é a associação que cuida das crianças com autismo aqui na cidade. Olha. Muito obrigado por ter ficado com a gente até o final. Se você gostou, dá o like, compartilha, manda para todo mundo e valeu, cafezeiro. E para nossa convidada, o que ela merece? Valeu, até a próxima.